falei com o Senhor e pedi esse direcionamento. É um texto bastante conhecido, e talvez isso vá facilitar o nosso entendimento, mas isso não vai apagar de maneira alguma aquilo que o Senhor quer falar comigo e com você. É o inexplicável amor de Deus, e essa é a maior causa de um dia Cristo ter se entregue em favor da minha vida e em favor da sua vida. Porque imagina aí o cenário de juízo, o cenário de acusação. E esse cenário de juízo e de acusação não trazia favor nenhum, nem a mim e nem a você que me ouve. Não pense você que nesse cenário de acusação os obreiros que aqui estão sairiam ilesos. Imagina só o acusador das nossas almas chegando em algum momento na eternidade diante do trono de Deus. É claro que mesmo que seja nesse cenário fictício, há uma permissão de Deus. Deus permite que o acusador das nossas almas se achegue diante do trono dele. Assim como foi e assim como está escrito no livro de Jó. O acusador das nossas almas lá ele chega e diz: eu trago aqui o nome do Edilene, eu trago aqui o nome do Tiago. Aleluia, meu Deus. E o Senhor, sendo um justo juiz, tem que condenar essas almas, porque eles pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Todos pecaram. Não há um justo sequer que consiga, com as suas próprias palavras, justificar-se diante de Deus. E nesse cenário, Edilene, estamos eu e você sendo condenados, porque o acusador ele levou diante de Deus Pai o nosso nome. E ele disse: eu vi o Edilene, ele é ovelha desgarrada. Eu vi quando o Edilene foi pro racha, e lá no racha ele brigou com o pessoal lá no racha. Eu vi quando ele bebeu na esquina e começou a confusão na rua. Eu vi quando o Tiago ele encheu um copo de bebida, um copo com bebida, e ele começou a beber. Eu vi quando ele no trânsito quis arranjar ali uma confusão. Então está aqui a lista de pecados dele, e o Senhor, sendo justo juiz, tem que condená-los. E isso ecoa pela eternidade. Mas Apocalipse, no capítulo de número 18, capítulo de número 13, verso de número 8, vai dizer que o Cordeiro, a parte A do versículo, a parte B do versículo, vai dizer que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Se na eternidade Satanás foi diante de Deus para nos acusar, o Senhor também na eternidade já tinha um plano para minha e para a tua vida. E não era um plano B, era o plano de salvação que estava escrito antes de Satanás tentar acusação contra as nossas vidas. E lá no livro da vida estava escrito o meu e o teu nome. Lá estava escrito o plano da salvação que o
ele seria imolado e que o sangue de Jesus faria a remissão dos nossos pecados. Quando Satanás ele chega diante de Deus e ele intenta acusação contra as nossas vidas, João, ele vê o Cordeiro, e o Cordeiro, desde a fundação dos séculos, ele mostra as suas mãos furadas e diz: está pago, está pago. A cruz, ela é apenas um momento em que na história teria que ficar o registro para que eu e você soubéssemos desse momento, mas já estava pago. Jesus, o Cordeiro de Deus, já havia sido entregue por amor a este mundo. Esse mundo da qual eu e você fomos resgatados. Por quê? Porque nós somos merecedores, é isso? Não. Isso é graça. Isso é favor imerecido. Isso é o amor de Deus que se derramou por mim e por você. No capítulo de número 3, nos versículos que antecedem o versículo 16, há uma história bastante conhecida. Só para eu contextualizar para você, Nicodemos, ele encontra Jesus e ele faz ali um reconhecimento que muitos outros não fizeram. Ele vai chamar Jesus, no versículo de número 2, de Rabi, de mestre. Ele reconhece a autoridade de Jesus sobre a terra. Mas não apenas a autoridade terrena de Jesus, ele reconhece também Jesus como sendo o Senhor, porque ele é uma autoridade. Nicodemos é uma autoridade, mas ele, ao encontrar Jesus, faz questão de mencionar a sua autoridade. Ele traz reconhecimento. A partir do verso de número 10, Jesus, ele não tem por obrigação de explicar nada a ninguém, mas deixa eu conjecturar. Ele diz: Nicodemos, senta aqui, deixa eu te explicar uma coisa. E ele começa: tu és mestre em Israel e não compreende essas verdades? Que verdades são essas? Ele vai dizer: olha, o vento, ele sopra e vai para onde quer. E ele começa a discorrer coisas que Nicodemos parece ficar perplexo diante do que Cristo começa a explicar. E aí ele vai dizer: olha, tu és mestre, Nicodemos, tu és professor, tu ensina, mas não compreende nem o básico, nem as coisas da terra tu consegue compreender. Eu tentei trazer aqui para o nível mais baixo e aqui tu não conseguiu compreender, Nicodemos. Como é que tu quer compreender as coisas que vêm do alto? E aí ele começa a discorrer e começa a trazer explicações. E a partir do verso 14 ele vai dizer: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, desse modo é necessário que o Filho do Homem seja levantado. E quem sabe Nicodemos começa a fazer questionamentos dentro de si sobre o que é que esse homem está tentando falar, sobre o que é que esse homem está tentando dizer. Eu sei que ele é muito bom nas palavras, e algo dentro de mim traz esse reconhecimento de que o que ele fala não é natural. Porque os discípulos no caminho de Emaús vão dizer que quando aquele homem, eles ainda não tinham reconhecido que era Cristo, mas eles vão dizer: quando ele falava, algo ardia dentro de nós. Quem sabe o texto não fala, mas deixa eu imaginar com você. Quem sabe as palavras que Cristo começa a falar com aquele homem começam a mexer
dentro dele. Começa a tratar algo dentro dele. Mas com o entendimento humano, com o raciocínio lógico humano, nós não conseguimos compreender muitas vezes o que Deus quer falar conosco, o que Deus quer tratar conosco. E Jesus, ele começa da maneira mais simples. E Nicodemos não compreende. E aí ele começa, e no versículo de número 15 ele diz: para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E aí João vai escrever o versículo talvez mais conhecido do Novo Testamento. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Muito citado, muito falado. Jesus começa a dizer: olha, porque Deus, ele amou o mundo de tal maneira. João talvez aqui ele pega-se lembrando desse momento entre Jesus e Nicodemos, mas ele reflete antes de escrever. E ele diz: eu não consigo mensurar tamanho amor. Quem sabe nesse momento, e deixa eu me colocar no lugar de João. Se fosse eu escrevendo, eu andei com Jesus, eu estive lado a lado com Jesus, e agora eu vou escrever algo que eu vi acontecer. Eu tenho certeza que eu, Tiago, a primeira coisa que eu lembraria era do olhar de Jesus. Jesus, ele encontra-se à porta da cidade. E lá vem uma viúva trazendo ali um cortejo, o velório do seu filho. E a primeira coisa que eu consigo imaginar é o olhar de Jesus cruzando o olhar daquela mulher. Um olhar de compaixão, um olhar de misericórdia, um olhar de amor. E quem sabe é isso que João lembra nesse momento. Ele lembra do olhar de Jesus, fito em Nicodemos, explicando para ele coisas dos céus. Coisas que daqui a pouco fariam tanto sentido. Quem sabe não para Nicodemos naquele momento, mas para nós hoje faz um sentido imenso. É o sentido de eu e você estarmos aqui. É porque Ele amou o mundo de tal maneira. Que maneira é essa, Tiago? Não dá para explicar. Não coube no pensamento humano. Não coube no intelecto humano. O amor imenso de Deus. Mas é um amor que ele se descreve através da pessoa bendita de Jesus na cruz do Calvário. Mas que amor é esse? É o amor da renúncia. Aleluia. Filipenses capítulo de número 2, a partir do verso de número 6. Glória a Deus, glória a Jesus, aleluia. Vai dizer que sirva em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. É esse amor, é o amor da renúncia. É o amor da entrega. É o amor que não usurpou ser igual a Deus. Antes, ele esvazia-se de si mesmo. Ele poderia ter agido como Deus, mas não. Ele preferiu esvaziar-se de si mesmo, de toda a sua glória, de toda a sua reputação divina, e sentou com pecadores, e comeu com pecadores, e teve na casa de pecadores.
expressar o verdadeiro amor. Para expressar a bondade e a misericórdia de Deus. Para mostrar que assim como Ele teve com aqueles homens e mulheres, quando aqui Ele pisou, Ele está no nosso meio essa noite. Mesmo não sendo merecedores, a graça dele nos alcançou. E olha só onde nós estamos. Olha só a liberdade